ansiedade noturna, como diminuir a ansiedade noturna, como que eu posso entender o que está acontecendo comigo para fazer com que eu esteja em ansiedade noturna. Então, isso é um pouquinho do que nós vamos estar falando, e o objetivo é que vocês consigam sair daqui já com alguns resultados assim favoráveis, entendendo qual o caminho, sabendo um pouquinho do que está acontecendo e o porquê que vocês estão com essa ansiedade noturna. Primeiro, antes de mais, quero perguntar para vocês quem que está aqui nessa live, tanto no YouTube, quanto no TikTok ou no Instagram, que tem ansiedade noturna, que tem ansiedade. Fala assim, eu tenho, Gi, eu tenho ansiedade noturna, à noite eu fico muito ansiosa, é difícil, eu tenho dificuldade de dormir, inclusive eu tenho insônia inicial, eu deito na cama e não consigo dormir, deito para um lado, deito para o outro, eu fico passando a noite inteira com essas sensações de calafrio e não durmo. Diz aí para mim quem tá passando por isso, para eu poder ajudar vocês e dar casos concretos também, no caso de vocês. Então, enquanto vocês vão escrevendo aí quem está vivenciando nesse exato momento ansiedade noturna, eu vou começar falando para vocês que, na verdade, existe um circuito que faz com que a gente da ansiedade possa desenvolver insônia. A insônia também pode desenvolver ansiedade? Pode. Porque a privação do sono faz com que a gente esteja mal no momento e no depois. Então, a privação do sono, ela afeta a gente em várias maneiras. Até mesmo porque a nossa reposição celular, os nossos hormônios, as nossas células, elas precisam se regenerar. E é durante a noite que isso acontece. Só que a maior parte de vocês, quando chega por volta das 7, 8 horas, vão começando a se sentir mal, vão começando a ter uma sensação que muitos pensamentos, os pensamentos já preocupantes com relação do dia de amanhã, o que eu vou fazer, como que eu consigo. Então, a partir do momento em que você começa a pensar sobre essas coisas, você vai entrando em crise de ansiedade. Então, é importante a gente entender o porquê que à noite pode estar acontecendo as crises de ansiedade. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, para ajudar vocês a entender, aconteceu algum evento que foi durante a noite? É sempre à noite que vocês estão tendo crise de ansiedade? Porque se todos os dias à noite eu tenho crise de ansiedade, eu tenho que ter um evento trauma que pode estar sendo impulsionado pela questão tempo. E quando eu falo tempo, não a temperatura, não se nós estamos em qual fase das estações, mas sim tempo no relógio. E quando se aproxima novamente aquele horário, começa a me dar aflição. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu tinha uma aluna que sempre que começava a dar mais ou menos 6, 7 horas da tarde, ela começava a ficar acelerada. E ela não sabia o que estava se passando, mas o coração dela acelerava imenso. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela começava a sentir o coração dela acelerar. Quando a gente começou a fazer o diagnóstico, a identificação, percebeu o que podia estar por trás desse sintoma, o que podia estar fazendo com que ela tivesse todos os dias esse mesmo horário, na investigação, deu que ela tinha passado por um evento traumático aos seus 19 anos, que tinha feito com que ela, naquele horário, padecesse sempre do mesmo evento. E aí, quando eu falei isso para minha paciente, ela falou, pois é, de fato aconteceu. Aos 19 anos foi quando eu estava indo para a faculdade, eu tinha saído do trabalho, eu saía do trabalho às 5h30, estava indo para o trabalho e um homem começou a me assediar e veio de bicicleta perto de mim e começou a pressionar e ir andando atrás de mim. Eu senti que eu estava passando por um momento difícil e que estava acontecendo alguma coisa e que eu estava correndo algum risco. Eu comecei a acelerar a andada, ele começou a acelerar na bicicleta, andando atrás de mim. Eu desviei umas 2 ruas, ele também desviou, eu me senti em pânico, até que eu bati na porta de uma casa e eu entrei extremamente acelerada, passando mal. Eu nem lembrava desse evento. Isso, para vocês entenderem, isso é o poder do nosso subconsciente. Às vezes, o seu subconsciente não lembra o que aconteceu naquele determinado horário. Mas, o seu subconsciente não, o seu consciente, ele não lembra de ter vivido nada. Mas quando você está revivendo um conflito todos os dias daquele mesmo horário, ele tem uma resposta. Ele tem um motivo, um porquê daquilo está acontecendo. O nosso corpo só se manifesta por algo que tenha um motivo. Se não tem um motivo, ele não se manifesta.
O nosso corpo, ele faz isso para chamar a nossa atenção. Então, a partir do momento em que você passa a ter essa sensação de desconforto, a gente precisa entender o que está se passando. Então, um dos pontos que eu quero que vocês entendam hoje é, se todos os dias eu estou tendo crises de ansiedade num mesmo determinado momento, o que aconteceu na minha história que eu recorde? Claro que vocês não têm as mesmas ferramentas que eu tenho para aceder ao subconsciente, mas o que vocês recordam, que vocês vivenciaram e que vivenciando isso aconteceu nesse mesmo horário? E está se repetindo. Nesse horário acontecia uma situação que faz com que vocês se sintam assim. Esse é o primeiro ponto. Se está relacionado ao horário, isso vai trazer uma resposta. Depois, a gente tem que pensar assim. Se de repente o meu corpo acelerado, né? Se eu estou começando a acelerar, é porque eu quero passar muito rápido para um evento. Né? Se eu quero passar, acelerar em cima, vocês aprenderam isso na live de ontem, eu disse, a ansiedade é um quesito do nosso corpo biológico querendo acelerar, por isso ele entra em processo de luta ou fuga. Se você não assistiu a live ontem, eu recomendo que você assista. Então, automaticamente, se eu estou querendo acelerar, qual é a situação para mim que se torna insuportável nesse momento? Que está fazendo disparar os meus pensamentos. Porque um dos motivos que faz com que vocês entrem em crise de ansiedade são os pensamentos. Nós só temos duas formas de entrar em crise de ansiedade. Percepção sensorial, é a forma 1, e pensamentos. Os pensamentos podem ser ativados pela percepção sensorial. Tanto um quanto o outro terá que passar pelos pensamentos. Mas a percepção sensorial, ela consegue por si só, sozinha, fazer com que você entre numa crise de ansiedade. Peraí, Gi, não estou entendendo. Como assim eu entro numa crise de ansiedade, uma percepção sensorial? Vamos pensar. Nesse exato momento, você está num ambiente que está trazendo para você estímulos físicos, você está sentindo calor ou frio, dependendo da região que você estiver nesse momento. Além de você sentir calor ou frio, você está sentindo como que é esse ambiente tátil, né? Como que eu estou me sentindo? Eu não me sinto segura, os meus pés estão confortáveis nesse chão, ou todas as vezes que eu entro nesse lugar, eu sinto que eu estou num lugar de instabilidade, eu sinto que eu estou mal nesse lugar. Ou, por exemplo, eu estou sentindo que visualmente está acontecendo algo que eu não gosto. Sabe aquela sensação? Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas o meu pai, ele bebia. E ele bebia e ele agredia os meus irmãos, começava batendo nos meus irmãos, depois batia a minha irmã tentava defender, e daí minha irmã tentava, minha mãe entrava, eu via toda a gente apanhando, menos eu, porque eu, de fato, naquela fase, né, eu devia ter uns 5, 6 anos, quando esse evento acontecia, eu simplesmente ficava assistindo tudo acontecer. Eu não me metia, mas também não fazia nada, não pedia socorro, não, ficava ali, em pânico. Automaticamente, essas pequenas sensações eu estava vendo essa situação. E essa situação, através do meu olhar, trazia desconforto para o meu corpo. Então, às vezes, você está sentindo um cheiro que está trazendo desconforto para o seu corpo. Quer ver o que muitas das minhas alunas, principalmente as que tinham TAD, transtorno de ansiedade e doença, ou as hipocondríacas reclamavam muito? Sabe aquele cheiro de hospital? Aquele cheiro que você sente que é característico de hospital? Esse cheiro, para uma pessoa que tem hipocondrismo, é suficiente para fazer ela entrar numa crise. E ela não faz a menor ideia que o ataque de pânico que ela está tendo, porque o TAD tem muito ataque de pânico, o ataque de pânico que ela está tendo é por conta de um cheiro que ela está sentindo, que começa a fazer com que ela se sinta mal. Algumas pessoas que já tiveram perdas significativas na sua história sentem cheiro de flores e começam a passar mal, principalmente as do Brasil, porque aqui em Portugal não é tão comum as flores estarem no caixão. São mais comuns nas coroas de flores, né? Mas quando a gente sente o cheiro das flores, aquilo ativa para a gente, a nível subconsciente, que isso pode ser um velório. Porque o velório tem a maior concentração de flores que a gente já viu, né? A gente vai num campo, não tem tanta flor quanto num velório, dependendo do carisma daquela pessoa. Então, automaticamente, num velório, que é um lugar fechado, que fica aquele cheiro de flor, aquele cheiro de vela, o seu cérebro está captando que aquilo não é um lugar favorável, que aquilo não é um lugar bom. E se não é um lugar bom, eu tento me afastar desse lugar, certo? Então eu começo a querer me afastar desse lugar. Por isso que muitas pessoas, quando começam a passar na frente de um florista, começam e fazem assim, meu Deus,
Ah, não estou passando muito bem, eu não sei o que está acontecendo. Ela não sabe, mas o subconsciente dela acabou de ligar um neurônio no outro, dizendo assim: olha só, isso não é bom, isso pode ser um velório. Isso você chorou muito no dia em que você sentiu esse cheiro. E eu guardei essa informação aqui no meu cérebro. Então eu preciso resolver isso. Por isso, a percepção faz com que você produza um pensamento. Então é através da sua percepção sensorial que você ativa o seu pensamento. Eu gosto desse sabor, eu não gosto desse sabor. E se eu não gosto, por que eu não gosto? Se eu gosto, por que eu gosto? O seu cérebro ele fica o tempo todo replicando essas informações. Então, quando eu falo para vocês desses dois caminhos, eu estou falando, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês esse exemplo, mas estou tentando fazer com que fique claro para vocês que, através da minha percepção sensorial, eu posso ativar as minhas âncoras da memória, âncoras da imagem, os meus gatilhos.